Gente, muito obrigado, mais uma vez, obrigado pelo convite de poder estar aqui à frente, em especial o pastor César. E o irmão Jefferson trouxe um tema ele é um tema muito atual, é um tema que a gente precisa estar refletindo, né? O irmão pode colocar aí, então, cosmovisão cristã e masculinidade, né? Então, a gente está em tempo em que tanto a cosmovisão cristã tem sido combatida, não só em oposição, mas num combate ferrenho, né? Então, você pode ter qualquer visão de mundo, você pode ter qualquer ideologia, você pode acreditar no que você quiser, desde que não seja o Evangelho, desde que não seja a mensagem cristã. Você pode até acreditar em Deus, você pode até acreditar em Jesus, desde que não seja a mensagem do Evangelho, que é Cristo, o Deus que encarnou, viveu sem pecado, morreu em nosso lugar, ressuscitou e vai voltar. Você pode pregar qualquer coisa, você pode acreditar qualquer coisa, desde que não seja isso. Essa é a realidade do mundo que a gente vive hoje. E o outro ponto, que é a masculinidade, ela veio sofrendo a transformação ao longo da sociedade, da cultura, e particularmente desde a década de 80, ela tem sofrido uma desconstrução. Então, ela tem sofrido uma desconstrução de forma que, se você for para o meio acadêmico, você não vai ouvir falar de masculinidade, você vai ouvir falar de masculinidades. E dentro de masculinidades cabe tudo, até não ser homem. Até não ser homem. E a masculinidade, ela vem sendo atacada com essa ideia de masculinidade tóxica, de a masculinidade heteronormativa, né, heterossexual. Tudo isso tem sido combatido assim, ativamente e com um propósito, né? Pode passar o próximo. Então, cosmovisão é o quê? Visão de mundo. Então, cosmos aqui, universo, mas é o que a gente chama de mundo, porque quando a gente fala a palavra mundo, ela tem esse sentido, a gente não está falando só do planeta Terra, a gente está falando de tudo que existe, de toda a realidade que está à nossa volta, de todo o universo. Então, a visão de mundo, ela nada mais é que a forma com que cada pessoa enxerga o mundo. Então, ela é pessoal, cada pessoa tem uma forma de enxergar o mundo, mesmo que ela não perceba ou não admita isso, é como ela vê, como ela enxerga, então é o filtro com o qual ela se relaciona com a realidade. E na palavra do Mark Brecker, que é tudo sobre tudo. Isso é que é cosmovisão, é tudo sobre tudo. Então, todas as pessoas têm uma cosmovisão, ainda que ela não seja capaz de articular tudo aquilo que ela acredita, todas as suas crenças, todas as suas ideias, ou mesmo que conscientemente ela não saiba quais são essas crenças. Então, a pessoa tem a crença e às vezes ela não percebe que tem essa crença, mas ela sustenta a crença sobre o mundo, sobre todas as coisas. Então, assim, isso dentro da área da medicina, mais particularmente dentro da parte da psicoterapia, existem formas de terapia que você avalia as crenças, né? Então, tem um médico psiquiatra que ele criou uma abordagem que é chamada de cognitivo-comportamental. É uma das abordagens mais estudadas e mais eficazes para alguns transtornos mentais. E o nome dele é Ehrenbeck, ele postulou a teoria de que o funcionamento mental ele está nas crenças, no comportamento e nos afetos, nos sentimentos. Então, os afetos, os sentimentos, aquilo que você sente, você não consegue controlar. E ele é 100% involuntário. As suas crenças, o seu comportamento, ele é 100% voluntário, você tem ação sobre isso. E tem as crenças, algumas crenças a pessoa tem e não percebe, então são pensamentos automáticos, outras ela percebe que tem. Mas na teoria dele, em vez de você tentar atuar no comportamento da pessoa, tentar modificar o comportamento, ou tentar modificar os sentimentos, as emoções, ele postula que você precisa buscar quais são as crenças. Aquilo que a pessoa acredita é que precisa ser modificado para, a partir daí, ter reflexo no comportamento e reflexo também nas emoções. Então,
É o que a gente chama de tríade de Beck. E, apesar disso ser um conhecimento humano, né, ele não é cristão, não sei se ele tem alguma influência cristã, mas a gente sabe que toda verdade, ela é verdade bíblica. E se esse postulado dele é verdadeiro, é porque isso já era verdade bíblica. E realmente, as crenças determinam muito daquilo que você faz, muito daquilo que você sente, a direção que você toma e até o destino a qual você se direciona e eventualmente chega. Então, assim, existe um texto na Bíblia que fala que assim como o homem crê no coração, assim ele é. Então, o que você pensa é muito importante. E muitas vezes a gente não dá tanta importância a isso. Pode passar o próximo. A forma quando a gente pensa determina muito daquilo que a gente vai fazer. E em resumo, cosmovisão, a gente vai falar muito de cosmovisão cristã, mas existe diversas visões de mundo que não são cristãs. Então, por exemplo, o ateísmo é uma visão de mundo, é uma cosmovisão, né? E toda cosmovisão, ela responde basicamente esses 7 critérios, essas 7 perguntas, né? A parte de cosmologia, toda visão de mundo tem uma explicação para a origem e para a natureza do universo, né? Então, no caso, por exemplo, do humanismo ou do ateísmo, é uma cosmovisão que acredita que não existe um criador e que o universo ele já existia a partir de determinado ponto, a energia concentrada em um ponto, e houve uma explosão e tudo passou a existir. Então, sim, ele dá uma explicação de como o universo originou. A visão de mundo também ela é teológica. Até mesmo o ateísmo tem uma visão teológica sobre o mundo, porque toma uma posição sobre a existência ou não e a natureza de Deus. O ateísmo toma a posição não só de que Deus não existe, mas de que ele não deve existir. A base do ateísmo não é só não acreditar que Deus não existe, mas ter a firme convicção que ele não pode existir, né, não admite essa existência. Ele tem uma antropologia, né, sobre a identidade e valores do ser humano. Então, toda a visão de mundo ela vai trabalhar isso, vai trabalhar a epistemologia, que é a natureza justificativa do conhecimento e da verdade, o que é a verdade, como se chega na verdade. A axiologia, que vai trabalhar com valores. Então, os valores morais de uma pessoa, ela é determinada pela sua visão de mundo, né? Se eu creio que existe um Deus que criou o universo, que é dono de tudo, e que ao morrer eu vou prestar contas a ele, isso muda toda a minha ideia de moralidade, o valor que eu dou às coisas, às pessoas. Então, e a questão da história, né? O padrão e a importância de cada evento histórico ao longo da humanidade. E o destino, né? O que vai acontecer a partir da morte. Então, o ateu e todas as cosmovisões que são naturalistas, humanistas, elas têm essa crença que no momento que a pessoa morre, ela deixa de existir. Não existe nada além da matéria. Então, é uma cosmovisão materialista. Pode passar o próximo. Todas as cosmovisões vão responder as perguntas nesse sentido. Especificamente a cosmovisão cristã, que é a cosmovisão bíblica, ela é resumida no discurso de Paulo na Grécia, em Atenas, no capítulo 17 de Atos, de 22 a 31. Então, quando Paulo chega lá, ele faz um discurso, e o discurso dele é meio a um povo que não tem aquele background judaico, né? Quer dizer, eles não vêm do judaísmo, muitos nem conhecem o judaísmo, e ele passa a apresentar. No momento que ele faz aquilo, ele apresenta em resumo o que é a cosmovisão cristã, porque nesses versículos ele vai falar sobre a origem e natureza do universo, né? Que existe um Deus, quer dizer, aquele Deus desconhecido que eles estavam cultuando com medo de deixar algum Deus fora, né? Eles cultuavam todos os deuses e tinha um altar lá, o Deus desconhecido. E aí ele vem dizer que esse Deus desconhecido é justamente o Deus que criou todas as coisas. Então ele fala sobre a origem e a natureza do universo, identidade e valores dos seres humanos, a natureza e a existência desse Deus, e a teoria cristã sobre o que é a verdade e qual o destino humano, né? Então, até que o momento em que ele vai falar sobre a morte de Cristo e a ressurreição, o pessoal já não quer mais ouvir ele. Já desintegra. A partir do momento que entra Cristo, aí toda a filosofia humana rechaça, não quer mais ouvir falar sobre isso. Mas o cristianismo bíblico, ele fornece o melhor entendimento do que é a realidade,
que é o conhecimento, a existência humana, propósito de vida e a melhor explicação do que acontece com os seres humanos a partir da nossa morte. Então, a cosmovisão cristã, ela é a visão de mundo mais abrangente nesse sentido, né? Se você for comparar só do ponto de vista lógico, todas as cosmovisões, você vai perceber que há uma distância muito grande da cosmovisão cristã de todas as outras cosmovisões. Outras cosmovisões podem dar algumas respostas, mas essa resposta abrangente sobre a origem de tudo, sobre o propósito do homem, sobre o que acontece após a morte, só a cosmovisão cristã é capaz de fornecer. Pode passar o próximo. E masculinidade, né? Vamos falar de masculinidade. Então, em resumo, quando a gente fala de masculinidade, a gente está falando de um conjunto de atributos, comportamentos e papéis que normalmente são associados a meninos e homens. E ela é construída socialmente no sentido que cada sociedade estabelece um padrão de masculinidade. Então, quando você vê sociedades diferentes ao longo da história, você vai ver padrões de masculinidades que são diferentes. Mas em todos eles você vai encontrar um conjunto de atributos, seja de características do ponto de vista físico quanto emocionais, que estão mais associadas a homens e os meninos e aos homens. E isso é interessante porque quando você pega estudos que são feitos com bebês, você pega um bebê do sexo masculino, um bebê do sexo feminino, você consegue perceber diferença no comportamento desses bebês. Então, assim, esses estudos, eles meio que desmontam a ideia de que a masculinidade, a feminilidade é só uma construção social. É claro que existe uma influência social muito grande, porque o menino ele aprende a ser homem com os outros homens. Ele não se torna homem sozinho. Ele se espelha em modelos de masculinidade que vai sendo validados para ele ao longo da sua vida. Tem uma influência social, sim, mas não é só uma construção social. Quando você pega um bebê do sexo feminino, você não consegue transformar ele num homem, entendeu? Então, esses estudos mostram isso, que você consegue ver diferenças, e esses estudos são feitos com bebês de menos de 9 meses de idade. Então, são crianças que ainda não foram expostas à questão social, cultura e educação, a ponto de criar essa divisão. Mas essa divisão já existe. Então, tanto de preferências comportamentais e de reações de meninos e meninas são diferentes. Então, você vê essa diferença de comportamento não só na adolescência e na vida adulta, mas desde quando é bebê. É claro que, quando a gente fala de masculinidade e feminilidade, a gente não está falando de algo igual sexo masculino e sexo feminino. Você pode ter comportamentos masculinos numa mulher, e a gente percebe isso, mulheres que são um pouco masculinas, outras que são menos, então tem essa diferença, sim, mas é um comportamento que é mais associado aos meninos e aos homens. E a masculinidade, ela está em crise, e é uma crise que ela não é espontânea, ela é uma crise que ela é provocada, é uma crise de ataque. Então, todo o movimento que vem, mas, na verdade, no final do século XIX e início do século XX, e continua no final do século XX, isso multiplicou, que foi todo o discurso contra aquilo que é a base da sociedade ocidental, que é todo o background judaico-cristã, toda a influência judaico-cristã. Então, tem havido um ataque a isso, e nesse ataque, o ataque à família e o ataque à figura masculina. Então, a figura masculina ela tem se tornado uma caricatura, né? E isso não é de agora, a gente não está falando só de 10, 20, 30 anos atrás, a gente está falando de algo que vem muito mais anterior a isso. No início da década de 80, tem um desenho que é famoso ainda hoje, que é Os Simpsons, em que o Homer ele é a figura dessa caricaturalização da figura masculina. Entendeu? Então, ele é um homem largado, que não tem autoridade, não cuida da própria saúde, então, assim, não tem o mínimo respeito da mulher, dos filhos, entendeu? Então, assim, ele é aquilo que a sociedade tem feito de desconstrução da figura masculina. E o pouco de aspecto positivo ainda é atacado chamando de masculinidade tóxica. Então, se um homem, em algum momento, ele assume o papel dele de liderança, de posição de autoridade, isso é rechaçado, né? Pode passar o próximo.
E masculinidade à luz da Bíblia. Então, o que eu vou falar a partir de agora tem muito a ver com o que o pastor Richard Phillips trouxe nesse livro, Homens de Verdade, que é o chamado de Deus para a masculinidade. O irmão Jefferson com certeza conhece, que ele é livreiro, né? Pode passar o próximo. Então, para a gente entender o que é masculinidade à luz da Bíblia, masculinidade bíblica, a gente vai precisar voltar lá em Gênesis 2. E aí, quem tiver oportunidade aí de abrir, eu vou ler aqui rapidamente. É interessante que a criação de todas as coisas, do mundo e do homem, em capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 3 é a queda, então a gente está falando aqui o que é a masculinidade que foi criada antes da queda. Então a gente está falando aqui antes da perversão do pecado. Eu não vou ler completo, eu vou ler só o início e o final, mas ele fala, então, desse modo completou-se a criação dos céus e da terra, de tudo que neles há. Então, no 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e declarou santo, pois foi o dia que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor Deus criou os céus e a terra, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza, lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que um homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos e a todas as aves dos céus e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Eu estou lendo na nova versão transformadora, então pode ter alguma diferença quem estiver me acompanhando. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente exclamou o homem: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Então aqui, nesse capítulo 2 de Gênesis, a gente vai entender a resposta a 4 perguntas. Quem é o homem? Onde ele está? Onde ele foi colocado? Quer dizer, ele não é algo no acaso, então você vê que há um propósito. O que ele é e como ele deve agir, qual é a resposta que ele deve dar. Então, em primeiro lugar, quem é o homem? Então, aqui, onde a gente leu, aqui no versículo 7, né, Moisés falando como Deus fala como formou o homem, de que maneira, e de uma maneira especial. Ele formou do pó da terra e soprou o fôlego nas narinas. Então, toda a criação, ela é descrita no capítulo 1 de Gênesis, tudo através da ordem. Deus fala e aquilo é criado. O único ser vivo que é criado de uma maneira especial é o ser humano. Então, o ser humano, Deus não somente fala e ele vem à existência. Deus mesmo forma ele a partir da terra, a partir do pó da terra, como um oleiro
trabalhando o barro para formar um material. Deus faz isso. Então, ele faz de uma maneira especial. E, a partir daí, ele faz algo que ele não fez com nenhuma criatura. Todas as criaturas têm fôlego, respira, mas o ser humano foi a única que recebeu o fôlego do próprio Criador. Então, o Espírito do próprio Deus foi soprado na narina do homem. Então, isso mostra um cuidado especial que faz do homem não só mais um ser vivo, mais uma criatura. Então, aí vem a cosmovisão cristã. O ser humano não é só mais um entre diversos animais numa luta pela evolução e que, por um acaso, conseguiu sobrepujar os outros. Não. Há uma diferença do modo em que ele foi criado. Então, homens e mulheres são criaturas também espirituais. Então, nós somos criaturas no sentido material, biológico, de matéria, mas também no sentido espiritual. E essa criatura, homem e mulher, diz aqui que foi feita à imagem de Deus. Então, ele foi feito para espelhar a imagem de Deus, e a gente vai ver mais na frente que ser a imagem de Deus tem um propósito, que é fazer aquilo que Deus ordenou que a gente fizesse. Então, tanto em nossos corpos mortais, como em nossos espíritos, que são imortais, nós fomos capacitados para conhecer a Deus e chamados a carregar sua imagem no mundo desde a criação. Então, desde antes da queda, o homem e a mulher, mas aqui a gente está focando no homem, na masculinidade, ele foi chamado para representar Deus, para ser a imagem de Deus nesta terra e exercer esse domínio sobre a criação. O segundo ponto, onde? Onde foi que Deus nos colocou? E esse segundo ponto, à medida que a gente responde isso, a gente vai entender o que é a aliança. Então, no versículo seguinte, no 8º, a gente vê informação importante que não dá para ser ignorada, porque depois de Deus ter feito o homem como algo único, especial, separado de todos os animais, quer dizer, ele foi criado no mesmo dia, no 6º dia, no mesmo dia que Deus criou a terra e os outros animais, ele criou o homem, mas a gente viu que ele criou de uma maneira separada. E ele fez algo que ele não fez com os outros animais. Ele pegou o homem e colocou em um jardim. Então, o homem ele não nasceu aleatoriamente em qualquer lugar nessa terra. Ele foi criado e colocado no jardim. E isso nos dá uma ideia de um propósito especial. Então, uma criatura que, separada das outras criaturas, é uma criatura espiritual, ele foi colocado na terra não em qualquer lugar, mas num lugar reservado, num lugar preparado. E foi colocado lá com já a ordem de cuidar e de cultivar, que a gente vai ver mais na frente. Mas aqui é importante para a gente ver que, não só Adão, a mulher também, sempre que a gente fala o homem aqui, em Gênesis, a gente está falando o homem, ser humano, o homem e a mulher. Então, ele está num lugar, nesse processo de criação, em que você percebe que Deus está sendo claramente intencional. As coisas não são aleatórias, elas não seguem um rumo sem que haja por trás uma pessoa direcionando. O que hoje na ciência o pessoal fala de design inteligente. Quem vê tudo que é criado, logo conclui que há uma mente por trás disso, porque há um desenho nas coisas que só poderia ser feito por alguém muito inteligente. As coisas não são caóticas como aparenta ser. Na verdade, há um padrão que se repete desde o átomo, da célula, até a organização das estrelas no universo, o corpo humano. São padrões de formas, padrões chamados de fractais, que é impossível você olhar para isso e concluir que isso tudo é aleatório. Então, Deus plantou um jardim, e nesse jardim ele colocou o homem que ele tinha formado. Então, o Jardim do Éden é descrito aqui na Bíblia como um pequeno canto do mundo, especialmente belo, especialmente rico. Então, fala aqui de toda sorte de árvores frutíferas. Então, a própria palavra Éden, que significa delícia, dá a entender isso. E nesse momento em que Deus coloca, Adão foi colocado aí, e logo mais Deus cria a sua companheira, que é a Eva, vem o mandamento,
que lá no final do capítulo 1 de Gênesis. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, há nesse momento também uma ordem de Deus, uma comissão. E esse jardim tem um aspecto especial, que era o lugar em que Deus se relacionava. Então, se relacionava de uma maneira pactual com o homem e com a mulher. Então, a criatura que ele criou, ele trouxe para um lugar especial e ele tinha ali uma rotina de relacionamento. Toda virada do dia, em torno de 6 horas da tarde, sol se pondo, na visão judaica, o dia começando, né? Então, para eles, o dia começa nesse momento. Naquele momento, Deus vinha e conversava diretamente com o homem. Então, assim, você vê que há a questão da criatura, criada de uma maneira especial, colocada num lugar especial e recebe um relacionamento que você não vê a descrição de relacionamento de Deus com outras criaturas dessa forma. Dele pessoalmente vir e conversar e se interessar e dar ordens, né, dar alerta, quer dizer, tudo aqui você pode comer, só não coma dessa árvore, porque se você comer dela, você vai morrer. Então, esse relacionamento ele é especial com o ser humano. Então, a gente vê que antes da queda, né, o onde do homem é o jardim, que é um reino feito por Deus, de relacionamentos e de deveres pactuais, né? Quer dizer, você tem uma ordem, você tem a regra, e que tudo aquilo ali sendo feito para a glória de Deus. E aí a gente parte por terceiro, o que somos, né? O que é o homem, né? O que é o ser humano masculino. E aqui a gente vai ver que a nossa identidade, à luz da Bíblia, é de senhores e servos. Aqui a gente começa a ver o que da masculinidade, né? Então, ainda aí no versículo 28 que eu li, sede fecundos, multiplicais, enchei a terra e sujeitai-a. Então, a gente vê que assim, Adão foi colocado no jardim para ser tanto senhor quanto servo. Em que sentido? Ele deveria glorificar a Deus, dedicando ao cultivo do jardim. Então, o cultivo envolvia ele trabalhar no jardim para que aquele jardim que já era belo fosse cada vez mais belo e que produzisse frutos. Tudo isso para a glória de Deus. Então, essa ideia do cultivo, ele traz para a gente um papel fundamental do homem, da masculinidade, que é o papel de ser provedor, de cultivar, de trabalhar, de produzir. Então, esse é o papel. E é interessante que a nossa mente, ela vai querer fazer isso mesmo que você não tenha nada para fazer. Então, a mente, mesmo quando a pessoa está doente, ela não consegue produzir, a mente continua produzindo. A mente continua produzindo. E isso traz um prejuízo que, se a pessoa não consegue fazer algo bom, ela vai acabar fazendo algo ruim. Por isso que o ditado aí de que mente vazia é a oficina do diabo, é porque o ser humano ele tem essa necessidade, ele vai produzir, ele vai fazer alguma coisa. Isso pode ser direcionado de uma maneira positiva, construtiva, ou pode também ser direcionada de uma maneira destrutiva, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar no serviço penitenciário e atualmente eu estou como conselheiro do Conselho Penitenciário. A gente estava visitando, fazendo fiscalização da penitenciária em Rio Verde. E uma coisa que os policiais penais lá faziam é que eles envolvem os detentos em trabalhos. Eles não podem forçar eles a trabalhar, porque a legislação brasileira não permite. Mas eles fazem de tudo para trazer atividades. Por quê? À medida que ele estava comentando lá, o diretor do presídio lá de Rio Verde, comentando que à medida que ele dá essa oportunidade, ele vê o quanto eles são criativos, o quanto que eles são produtivos, as coisas que eles criam. Então, ele estava mostrando para a gente lá a parte de marcenaria. Ele deu material, esses material de lixo, de demolição, e o pessoal fez um berço assim muito bem feito, assim, coisa. E aí o projeto dele é fornecer esse berço para o pessoal doar para a mãe que precise, e aí, à medida que ela não precisar mais, eles passar para ele. Mas o interessante é isso, é que, à medida que deu
meio, oportunidade, eles produziram algo extremamente positivo. E aí ele ficava falando assim, se eles tivessem direcionado toda essa energia produtiva, em vez de se direcionar para o mundo do crime, tivesse direcionado para algo realmente positivo para a sociedade, não teria nem por que existir o presídio. Mas isso é a prova de que a mente humana vai produzir. O homem ele tem essa necessidade de produzir. E se não for direcionado, vai ser algo destrutivo para a sociedade. Então, é interessante aqui que Adão, ele não precisou sair em busca da sua identidade masculina. Ele não fez nenhuma busca infindável para saber o que é ser homem, como que eu vou ser um homem, porque a gente vê que a masculinidade tem uma influência muito grande da questão social, mas a questão social vai vir depois. Aqui a gente está falando só do homem e a sua mulher, criados por Deus. Então, quem ensinou Adão a ser homem? Quem foi o homem a qual Adão se espelhou para ser homem? Então, tudo isso são necessidades que a gente percebe na gente após a queda. Antes da queda, toda a identidade dele foi construída a partir daquele que Deus disse que ele era e para aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Então, no momento em que Deus dá a Adão a tarefa de cuidar do jardim e de dominar sobre tudo aquilo que foi criado, então ele deu a tarefa dele de ser servo. Então, o trabalho, o provimento, a provisão, isso é o aspecto de ser servo, de você se sacrificar, de você se dedicar, tanto em obediência a Deus, como em benefício das outras pessoas. E de ser também senhor. Senhor no sentido, assim, de ser dono daquilo e de cuidar daquilo, claro que sob a autoridade de Deus. Então, toda a ideia bíblica de masculinidade, ela vai girar em torno dessas duas funções, que é a função de provisão, de cultivo, de ser servo, e a função de liderança, de governo, de ser senhor. E aqui a gente vai mais ou menos para o final, né, que é o como. Como nós obedecemos, então, a Deus dentro dessa ordem, daquilo que Deus criou. Então, aí no capítulo 2, nos versículos 7 e 8, a gente viu bem dizendo quem o homem é. Quer dizer, é uma criatura especial, foi criado para a glória de Deus e para conhecer a Deus. A gente viu onde ele está, né, que ele foi colocado no coração do jardim que Deus fez. O que o homem é, né, quer dizer, ele é senhor e servo para a glória de Deus. E, finalmente, a gente avança aí no versículo 15 para entender um pouco desse como cumprir o chamado, como cumprir o propósito para que ele foi criado. Então, no versículo 15 fala: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E aqui, cultivar e guardar, aqui está o como da masculinidade bíblica, que é um mandato das Escrituras para todos os homens, não só para Adão, mas isso aqui é para todos nós. O cultivo aqui é, como eu falei, a ideia do trabalho, fazer com que as coisas cresçam, produzir, criar, né? Envolve não só a questão de provimento, de nutrição, mas também de orientação, de governo. Guardar no sentido de proteger, sustentar aquilo que foi criado. Criou algo que é bom e ele vai manter aquilo. Então, ele vai guardar, ele vai proteger. Envolve não só defesa, mas também vigilância, a manutenção. Se você não dá manutenção em qualquer coisa que existe, se você não der manutenção, naturalmente aquilo vai deteriorar até se perder. Então, está mantendo aquilo. São ações que envolvem isso que eu estou falando, de cultivar e guardar. Normalmente essas ações, tanto de provimento quanto de guarda, elas muitas vezes se misturam, né? Então, por isso que são as duas juntos. Não são papéis separados, são papéis que estão relacionados, né? E como base do ensinamento aqui de Gênesis, o homem, então, ele deve entrar no mundo que Deus criou, como homens que ele fez para ser, como senhor e servo sobre a autoridade de Deus. Então, em nossa vida, a gente precisa observar
Porque tudo aquilo que a gente vai fazer, enquanto homens, enquanto masculino, vai se resumir basicamente a essas duas tarefas: de cultivo, de provimento, de ser provedor e de ser guardião, né? Ser servo e ser senhor. E aqui é interessante porque o pastor Philip, nesse livro, sobre o chamado bíblico para a masculinidade, ele fala que isso é o início de uma aventura, porque Deus tem algo muito mais empolgante para nós, para você e para mim, porque em obediência às Escrituras é que a aventura da vida realmente começa. Então, Deus nos chama para carregar a sua imagem, para ser a imagem dele. Quer dizer, o que é a imagem? Quem olha para o homem, para o cristão, ele está vendo a Cristo. É claro que essa imagem nossa não é perfeita ainda. Um dia vai ser perfeita, mas a gente tem que se esforçar nesse sentido, para que cada vez mais essa imagem seja nítida. Quem olha para a gente esteja vendo o Criador, esteja vendo a Cristo. Mas a gente entendendo que a gente foi colocado nesse jardim, e que nesse jardim houve a queda, houve a corrupção do pecado, e que nós estamos, em toda essa existência da humanidade, num processo de redenção. Então, toda a criação que caiu lá no capítulo 3 de Gênesis, ela está sendo, ao longo da história, redimida, e o objetivo é que todos nós seremos completamente redimidos e a própria terra será redimida. Tudo isso pelo poder de Deus, a graça de Deus em Cristo, e Ele nos chama para fazer isso na condição de servos e senhores. Senhores aqui no sentido de liderança, de exercer governo, exercer domínio. Mas ser senhores e servos no sentido de tendo como alvo espelhar essa glória de Deus e produzir frutos para a glória de Deus, em relacionamentos reais. São os nossos relacionamentos, seja conjugal, seja familiar, seja profissional. Tudo isso tem que refletir isso. Então, esse é o mandato masculino, né? Nós somos seres naturais, mas também espirituais, colocados em relacionamentos definidos por Deus, num mundo real, como senhores e servos. E é importante, na nossa vida, a gente estar refletindo isso. O que eu tenho feito tem espelhado essas duas funções? Em que eu tenho sido útil enquanto servo? E essa é uma reflexão que eu falo a começar em mim, mas que todos devem fazer dessa forma. Quer dizer, na minha vida eu tenho trabalhado em prol, seja da minha esposa, filhos e da sociedade, ou eu vivo a minha vida só pelo meu prazer? Quer dizer, tudo que eu faço, tudo que eu despendo alguma energia, é só para eu me sentir bem. Quer dizer, se isso por um acaso ajuda outras pessoas, é só um efeito colateral, não é o propósito. A gente vê aqui pela masculinidade, à luz da Bíblia, que não. Nós fomos criados para ser servos. Então tem uma frase que fala que quem não serve para servir, não serve para viver. E a gente precisa refletir isso, né? O quanto da sua vida você tem empenhado nessas ações. Seja em casa, com a sua esposa, seja com seus filhos, seja no seu trabalho, seja com seus amigos. Você vive para servir ou você vive para ser servido? Ou você é aquele que quer só ser servido, né? Quando eu cheguei aqui, eu quis chegar mais cedo, caso tivesse algum contratempo, não atrapalhar a atividade. Então eu cheguei, era mais ou menos umas 7h25, 7h30, e eu cheguei justamente naquele pé d'água. Quando eu parei ali na porta do estacionamento, eu buzinei, mas pensei, nossa, ninguém vai ouvir nessa chuva, né? Eu buzinei, passou alguns segundos, o portão eletrônico abriu, e o irmão, acho que ele não está aqui mais não, ele estava lá, aquele que estava de vermelho, ele estava lá na porta com o guarda-chuva, aquele guarda-chuva gigante. Eu já estava pensando, eu vou tomar um banho, porque o meu guarda-chuva está no porta-mala do carro. Se eu tiver que descer para pegar ele, já era, eu já vou sair ensopado, né? Isso é serviço, isso é ser servo. É um trabalho que às vezes ninguém nota, às vezes ninguém dá importância.
Mas isso reflete o que é masculinidade à luz da Bíblia, o que é ser homem à luz da Bíblia. Por que estava ele e não uma irmãzinha? Isso é um papel masculino. É claro que para a sociedade, talvez a sociedade não enxergue isso como um papel masculino. Mas à luz da Bíblia, esse é um papel masculino. Esse serviço, esse se dedicar em benefício do outro, é o papel do homem. Entendeu? Então, e aí quando eu cheguei, já estava aquele cheirinho de churrasco. Eu sabia que ia ter churrasco, mas eu estava pensando, nossa, eu estou com uma fome. Se eu for, eu vou falar rapidão, né, para poder... Azar de vocês que vocês deram um churrasco antes, aí agora eu falo mais tempo, né? Mas a hora que eu cheguei, já estava aquele cheirinho do churrasco, o irmão ali, o churrasqueiro, já estava tirando a carne no ponto e cortando. Eu falei, gente, que bênção. É sobre isso que eu vou falar. É sobre serviço, é sobre ser servo, é sobre servir. Não é pelo dinheiro, não é pelo reconhecimento, não é nem para você se sentir bem. É porque isso é o propósito para o qual cada um de nós foi criado. E aí, eu falo, eu estou colocando essas funções aqui para a gente entender que ser servo, serviço, não é algo especial, mas em tudo aquilo que cada um faz, seja do nosso irmão que está ali cuidando da parte de mídia, isso é serviço, isso é servir. E isso é o papel do homem. O homem tem que estar na frente disso. O outro aspecto aqui é a questão de senhorio. Senhorio de governo, de liderança, de estar à frente. Então, sim, você precisa estar à frente em algum momento. Não significa que todos vão ser pastores, todos vão ser líder do presbitério. Não, não necessariamente isso. Mas qual tem sido o seu papel de liderança? Seja em casa, com a esposa, seja com os filhos, seja no seu trabalho, seja na vida em sociedade. Você tem exercido esse papel de liderança? De governo, de orientação, de dar direção? Ou você é aquele que espera que o outro dê a direção? Então, isso é masculinidade à luz da Bíblia. É você se levantar em autoridade, pela graça de Deus, e tomar essa posição. Quer dizer, se não tem ninguém dando direção, eu vou ter que fazer isso. Algum homem tem que fazer isso. A gente não pode cair naquela situação de esperar que uma mulher se levante e assuma a autoridade porque todos os homens se omitiram. Não que a mulher não possa liderar, mas quando a gente vê na Bíblia, todos os momentos em que você tem uma liderança feminina na história do povo judeu, é um momento humilhante para o povo judeu, porque nenhum homem apareceu. Então, não que Deus não abençoe a liderança feminina, mas a mulher, no momento em que o homem se omitir, ela vai liderar, até por uma questão de sobrevivência da sociedade, sobrevivência da família. Mas não foi assim que Deus criou. Deus espera e cobra do homem essa posição. Então, a gente precisa entender que isso é masculinidade. É ser servo e ser senhor. E nos dois espelhando a Cristo. Porque Cristo, o Evangelho de Marcos fala, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, esse é o nosso espelho. Né? O modelo de masculinidade que a gente tem que seguir é o modelo de Cristo. Que ele veio, todo poder e autoridade ele deixa e vem servir e vem morrer. Então, esse é o espelho que a gente tem que ter. E o espelho também de liderança, de senhorio. Então, esses são os dois aspectos que eu queria trazer para vocês. Né? Então, é claro que tem muito mais coisas que a gente poderia discutir aqui, principalmente naquilo que é a desconstrução que tem se feito, mas é importante a gente entender que todo ataque e desconstrução que se tenta fazer da masculinidade, em geral, eles exaltam algo que não é bíblico. Por exemplo, quando fala contra a masculinidade dita tóxica, na verdade está falando contra a perversão da masculinidade bíblica. Então, o homem que foi criado para ser servo e senhor, ele se torna tirano, ele se torna o abusador, aquele que domina, mas para destruir, e não para manter o que Deus criou. E aí, só que a sociedade chama isso como se isso fosse o padrão
bíblico. E isso não é o padrão bíblico. Esse padrão de tirania, de violência, de abuso, isso não é padrão bíblico. Só que eles levantam esse argumento espantalho e começam a atacar, mas ataca o padrão bíblico, né? Por isso que o nosso papel, a gente tem que tomar cuidado para não ficar reagindo a isso. Quer dizer, se todo esse liberalismo aí ele está atacando a masculinidade dessa forma, então eu tenho que reagir e defender isso? Não, não tem não. Ninguém tem que defender masculinidade tóxica, não. Infelizmente, algumas igrejas caem nessa como eu diria, nessa armadilha, e é falta de conhecimento, né? Ah, não, então se o mundo está criticando esse ser masculino, então eu tenho que defender isso. Calma, irmão, você tem que defender o que está na Bíblia. E não está na Bíblia que o homem tem que ser agressivo, que ele tem que ser violento, entendeu? Então, cuidado para a gente não ficar defendendo aquilo que a Bíblia não defende. A gente tem que voltar para a palavra e defender aquilo que é o padrão bíblico, né? O próximo aí, eu deixei só um contato, né? Quando eu falo aqui que Deus nos abençoe, aqui, essa palavra que eu estou trazendo para vocês, ela primeira eu prego para mim mesmo, para depois trazer essa exposição para os irmãos. Então, eu falo isso para deixar bem claro que eu não tenho um padrão perfeito, né? Acho que muito do que eu apresentei aqui serve como reflexão para mim mesmo, né? E isso, a começar em mim, a gente precisa refletir sobre isso e cada vez mais buscar um padrão bíblico, né? Um padrão bíblico de masculinidade e de posicionamento, que eu acho que o que tem faltado muito na sociedade hoje é que homens cristãos que se posicionem, seja no contexto de casa, na sua família, seja na sociedade, seja no trabalho. Então, a gente tem tido uma carência muito grande. Quer dizer, a Goiânia é uma das capitais que mais tem evangélicos, só que a gente não vê a consequência disso de maneira positiva nas famílias. Justamente, na minha opinião, é porque a gente tem muito... os cristãos evangélicos cresceram muito, mas a maioria que cresceu são mulheres, são poucos homens e são poucas igrejas que têm grupos de homens igual esse. Então, isso precisa ser intencionalmente estimulado e fortalecido, porque a gente precisa se posicionar perante a sociedade para que essa mensagem do Evangelho possa realmente transformar o mundo. É claro que o nosso objetivo não é resgatar o mundo, nosso objetivo é levar a mensagem às ovelhas que estão perdidas e a resgatar as pessoas. O mundo a gente sabe que vai caminhar cada vez mais para a condenação. Mas a gente precisa se posicionar e isso precisa ser visível na sociedade. Essa luz e esse sal, ele tem que ser nítido para a sociedade, ele tem que fazer a diferença. Deixei meu contato aí, aquele Thiago Psiquiatra, é o contato do Instagram. Eu posto pouca coisa, mas eu sempre respondo, entendeu? E esse é o meu celular. Ele é um número profissional, mas é pessoal também. Quem quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, estiver precisando de qualquer coisa, fica à vontade. Eu passo a palavra para o pastor para encerrar, antes que os irmãos comecem a protestar aí, de que ficar sentindo o cheiro do churrasco.